Olá, bom dia. Meu nome é Manete, estou aqui fazendo mais um vídeo sobre a nossa linha Extra Fino, dessa vez falando um pouco sobre a flexibilidade do produto. Essa é uma característica que nós recebemos muitas dúvidas a respeito dela, então gostaríamos de esclarecer principalmente os pontos sobre o que é a flexibilidade, sobre aonde eu posso e aonde eu não posso especificar uma parede curva ou uma fachada curva, como que eu meço essa curvatura para saber se eu posso ou não posso aplicar o produto ali, como é que é o assentamento desse produto quando a nossa parede é curva. Bom, primeiramente a questão da flexibilidade. Essa é uma questão que ela é única e exclusiva das placas de 3 metros e das placas de 2 metros, que são as nossas madeiras da linha Extra Fino. Por que só essas duas placas? As outras não são flexíveis? Sim, as outras também são, só que como elas são em formatos menores, não é possível em obra você fletir ela flete muito pouco a ponto de você poder considerar que aquilo é uma parede curva. Então, apenas as placas de 3 metros e as tábuas de 2 metros que são indicadas para essa finalidade, que são as paredes e fachadas curvas. Então vamos lá. Primeiro, aonde que eu posso especificar esse produto? Eu posso especificar ele para paredes curvas ou fachadas curvas. Basicamente é a mesma coisa, só que na prática tem uma diferença. Na hora da instalação, a parede curva é mais simples e a fachada curva é um pouco mais complicada. Quais então são os limites, né, de curvatura que esse produto possibilita? Essa daqui é a nossa placa de madeira de 2 metros de comprimento. Eu coloco ela aqui no chão para mostrar um pouco dessa curvatura. Bom, esse produto, a princípio, ele possibilita uma curvatura de até 20%. O que significa isso? Significa que numa tábua de 2 metros de comprimento, eu posso subir a ponta dela até 40 centímetros. O que é isso? Bom, eu vou pegar aqui a ponta da placa e vou subir ela até 40 centímetros. Isso é a curvatura que esse produto possibilita. Eu poderia tentar fletir mais do que isso, mais do que esses 20%, né? No entanto, a placa ia quebrar nessa situação. Então, a princípio, o que a gente diz? Para ter um certo grau de segurança, a gente indica até 15% de flexão. Porque a gente sabe que na obra sempre vai ter algum tipo de modificação, né? O raio não vai ficar perfeito, então a gente indica 15%, que na prática significa raios acima de 6 metros. Então, como é que eu uso essa placa nos nossos projetos de parede curva? Como é que eu quais são as premissas que eu devo utilizar em projeto? Imagina que eu tenho uma parede reta, uma parte curva, depois outra parte reta. Qual a curvatura que eu posso colocar máxima aqui? Nós dizemos que esse produto, então, ele pode um raio mínimo, né, de 6 metros. O que significa isso? Significa que do centro da minha curva até ela, ou seja, o meu raio, ele tem que ser maior do que 6 metros. O que significa isso? Significa que se eu utilizar um raio menor do que 6 metros, ou seja, se a minha curva ela for mais fechada, e aqui a parte reta, ou seja, eu vou ter um raio menor do que 6 metros, a minha placa não vai aguentar. Então eu posso utilizar 6 metros ou mais, ou seja, um raio mais aberto, raio de 7, 8 metros. Outra coisa importante, não confundir, eu sei que isso é básico, mas tomar cuidado para não confundir raio com diâmetro. Então, na nossa parede, onde eu tinha a parte reta, a parte curva e a parte reta, isso aqui seria a circunferência da onde eu estou tirando a minha parte curva. Bom, do centro dessa circunferência até o perímetro dela, isso é o raio. O diâmetro é o dobro do raio, que é quando eu pego de fora a fora, digamos assim. Então, lembrar sempre que é raio de 6 metros e não diâmetro de 6 metros.
Quando é projeto, é tudo muito simples, porque o AutoCAD me dá esse raio de curvatura, ou às vezes o raio já vem explicitado no projeto impresso. Mas muitas vezes a gente vai se deparar com uma situação em que eu já tenho a obra pronta e eu não tenho um projeto dessa parede. Como é que eu faço nessas situações, então, para saber se essa minha parede possui ou não possui um raio de 6 metros? Como é que na prática eu meço isso? Então, de novo, imagina que nós temos aqui a nossa parede reta, a parede curva e depois a parede reta de novo. Nós vamos pegar uma régua de 2 metros de comprimento, então uma régua de 2 metros, e vamos encostar na nossa parede. Ok? Depois que a gente encostar essa régua na parede, a gente vai medir da ponta da régua até a circunferência, né, até a parede, num ângulo de 90 graus, ok? E qual é essa distância, né? Ou seja, quanto que eu tenho aqui e quanto eu tenho aqui. Bom, lembrando sempre que daqui até aqui é essa minha régua de 2 metros. Vamos supor que medindo essa distância aqui deu 10 centímetros e aqui deu 9 centímetros. O que a gente vai ter que fazer é somar esses dois valores. Então 10 com 9 vai dar 19 centímetros. Ok. Nós não falamos que o nosso produto suporta até 20% de flexão? E que usamos por uma questão de limite de segurança 15%, bom, 15% de 2 metros, 15% de 2 metros, quanto que dá isso? Isso vai dar 30 centímetros, ok? A nossa soma deu 19. Então está dentro. Isso significa que se eu encostasse essa régua aqui, se eu tivesse 15 aqui, 15 aqui, ou 16 aqui, 14 aqui, eu ainda estaria dentro do meu limite de segurança. Eu poderia usar essa placa. Se, quando eu encostasse essa régua, por exemplo, aqui fosse 20 e aqui fosse 19, 20 mais 19, eu vou ter 39. 39 é maior que 30, ou seja, não posso utilizar. Então, esse é um jeito simples de fazer esse tipo de medição na obra. Falamos então sobre como especificar o produto, como projetar o uso desse produto. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre como aplicar esse produto numa parede curva. Numa situação de uma parede térrea, interna ou externa, é uma situação mais simples. Eu vou utilizar argamassa colante bicomponente rápida, precisa ser a rápida, ok? Eu vou explicar por quê. E numa situação de fachada, é um pouco mais complicado por causa da altura, né? Ou seja, a altura vai dificultar a instalação, ok? Então, no caso de fachadas, eu vou utilizar a argamassa colante bicomponente rápida associada a um andaime fachadeiro, ok? Eu vou explicar isso mais para frente também. Ou então, um sistema de fachada ventilada da Favenc junto com a Porto Belo. Então, no caso de fachadas, eu tenho essas duas situações. Primeiro, então, no caso de parede, como é que funciona a instalação? Eu vou usar a técnica da dupla colagem, passando argamassa na placa e na parede. Imagina que eu tenho aqui a minha parede curva, eu vou colocar a minha placa aqui, ok? E vou pressionar as pontas dela de forma que ela acompanhe agora a curvatura da parede, ok? Ou seja, a partir de agora a minha placa está aderida à parede. Só que enquanto a minha argamassa não tiver dura, não tiver aderente, não tiver curada, né? Quando eu soltar isso, essa minha placa abre e vai cair da parede. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer um escoramento, ok? Então vou fazer um escoramento dessa placa, colocando uma madeira aqui e uma madeira aqui, ok? Nas duas pontas, é suficiente.
Então, olhando de lado, é como se eu tivesse a minha parede aqui, a minha placa de porcelanato aderido nela aqui, e aí eu vou colocar uma madeira, né? Aqui é o chão, eu vou colocar uma madeira assim, ok? Põe um preguinho aqui e trava essa madeira aqui. Então, quer dizer, essa madeira vai estar segurando a minha placa contra a parede. Quanto tempo eu tenho que deixar essa madeira? Tem que ficar 24 horas, ok? Por isso que eu tenho que utilizar a argamassa colante rápida, tá? Se eu utilizar uma argamassa colante tradicional, ou seja, bicomponente não rápida, aí eu vou precisar aumentar esse tempo de 24 horas para 7 dias. Então, a utilização da argamassa colante bicomponente rápida é muito importante nessa situação. Bom, no caso de fachada, a situação é a mesma, né? Eu tenho que fazer o escoramento. Só que como eu estou na altura, não faz sentido eu ter um prédio de 20 andares, 10 andares e eu ter uma madeira indo até o térreo. É impossível fazer isso, né? Então, como é que funciona? No caso de edificações mais baixas, ou seja, até 5 andares, 7 andares, então eu tenho aqui o térreo, eu tenho aqui a minha edificação e os andares dela, ok? Então, para uma edificação baixa, eu vou usar o que a gente chama de andaime fachadeiro, ou seja, o andaime fachadeiro é aquela estrutura que fica por fora da minha fachada, que acho que todos já devem ter visto, uma estrutura parecida com essa daqui. Uma estrutura metálica, temporária, né? Aonde todos os meus operários circulam por aqui, isso é tudo assoalhado. Então, com essa estrutura, eu consigo aderir a minha placa de porcelanato aqui e colocar as minhas madeiras, né, ou os meus ferros, seja lá o que for, para escorar essa placa, para empurrar essa placa contra a minha parede durante 24 horas. Normalmente, os edifícios mais altos do que 5 a 7 pavimentos são executados com balancim leve. O balancim leve, ele é uma estrutura onde eu tenho uma roldana aqui, um cabo, né, e aqui uma gaiolinha. O que acontece? Se eu colocar uma madeira empurrando essa minha placa de porcelanato contra essa gaiolinha, né, essa gaiolinha vai acabar vindo para cá, ou seja, ela não vai conseguir imprimir força o suficiente na minha placa, sem contar que também eu teria que deixar, eu ia gastar, né, um dia por andar, por placa, que é uma situação não produtiva, né? Então, eu tenho que utilizar o andaime fachadeiro. Bom, mas e se eu tiver uma situação com um edifício de muitos andares, 20, 30 andares, né? E eu não consigo, não é viável você utilizar o andaime fachadeiro num edifício desse. Como é que eu faço nessa situação? Nessa situação eu vou ter que usar o sistema de fachada ventilada da Porto Belo junto com a Favento, né? Temos um outro vídeo que você pode assistir explicando melhor como que funciona esse sistema. Mas basicamente, nesse caso, a Porto Belo vai entregar para o seu cliente, né, a fachada pronta, ou seja, as placas já vão ser instaladas com a curvatura adequada. Então a placa já sobe com a curvatura, com uma estrutura de alumínio atrás dela, né? E essa estrutura de alumínio com essa curvatura fixada na fachada. Compartilhe a sua ideia com a gente. Se você gostou desse vídeo, escreve aqui embaixo. Poste o seu comentário. Não gostou? Melhor ainda, posta o seu comentário. A gente vai tentar fazer um vídeo melhor ainda para você na nossa próxima edição. Muito obrigado.